pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Raquel Raposo. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de uma base que tá sendo muito falada, já tem um tempinho, né, mas atualmente, assim, ainda tá aí no auge das bases que estão sendo super faladas, porque é uma base brasileira, é uma base vegana, é uma base que tá sendo muito elogiada aí pela maioria, né, dos maquiadores. E a base que eu vou falar hoje é a base da Vizela. Eu já tenho testado a base da Vizela há algum tempinho e aí hoje eu decidi trazer a resenha aqui pra vocês, ok? Antes de eu ir pra resenha, já vou pedir pra vocês deixarem o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você receber mensagem de quando eu postar vídeo aqui e compartilha esse vídeo com os seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo, ok? Então vamos lá, começando por embalagem, né? A base, ela veio dentro dessa embalagenzinha aqui, muito fofinha, arte bem padrão Vizela, né? Tanto a base quanto o corretivo, eles vêm nessa embalagenzinha que tá até combinando com a minha roupa, gente, nem tinha percebido isso. Que é rosinha com um verde tipo candy, né? O bom dela é que se você for comprar em loja, ela tem esse espaço vazado aqui, então dá pra você verificar a cor da base. Eu já falei aqui isso em outros vídeos sobre a gente não conseguir ver a cor da base, eu sempre erro. A embalagem da base, ela é embalagem bisnaguinha. O aplicador dela é esse aplicador básico, assim, de bisnaguinha. A maioria das coisas que são bisnaguinha, elas vêm nesse daqui. Algumas com um biquinho mais fino e outras com esse biquinho assim. É uma embalagem de 30 gramas. Como ela é uma base que rende, eu acho que é uma quantidade muito boa, tá? Então vai durar aí bastante, né? Principalmente se você for como eu, que não é uma pessoa que gosta de reboco. Então um pouquinho dela já consegue já dar conta do rosto todo, ok? A Vizela é uma marca vegana, cruelty free. Ela também é livre de parabenos e ela também recicla, né? Então as embalagens delas são recicláveis. E logo aqui na frente, tanto na embalagenzinha quanto na bisnaga, a gente já tem aqui o que a marca promete a respeito dessa base. É uma base oil free, efeito mate sem craquelar, Velvet HD, então ela promete um acabamento aveludado e cobertura perfeita, tá? Quando a gente dá uma olhada na composição da base, ela, pelos ingredientes que eu conheço, não parece ser uma base com alto nível de comedogênese, então ela é uma base pouco comedogênica. E aí a gente tem aqui nos ingredientes dessa base a glicerina, que é um dos principais componentes de dermocosméticos responsáveis por hidratação, né? Principalmente a gente que faz cronograma capilar, esse tipo de coisa, a gente sabe que a glicerina a gente encaixa na etapa de hidratação. Então ela parece ser uma base que não resseca a pele. E isso meio que justifica o efeito mate sem craquelar, né? Que tá escrito aqui na frente. Efeito mate sem craquelar. Ela é uma base que tem ingrediente hidratante, então, né, provavelmente não ocorra esse craquelamento. Mas isso não te isenta da hidratação da sua pele antes da aplicação da base, tá? A pele sempre tem que ser preparada e hidratada antes dessa aplicação. E falando em aplicação, já vamos logo pra aplicação. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Então eu vou começar colocando a base aí no dorso da minha mão, né? É bom até pra vocês já visualizarem mais ou menos como é a textura da base. Como vocês podem perceber, ela é uma base bem grossinha. Tanto que aí eu virando aí o dorso da mão, ela nem escorrega. E aí eu vou começar aplicando a base de um lado do rosto. Dessa vez a gente tem esponjinha, então eu vou começar aplicando de um lado com pincel, tá? Eu passei em uma parte do rosto. Não senti que riscou, tá? Não vi nenhum tipo de risco com a aplicação com pincel. E aí agora eu vou fazer a aplicação com a esponjinha. Minha forma preferida de aplicar aí foi com a esponjinha. Eu achei que ficou mais uniforme o tom do que com o pincel. E assim ficou a primeira camada de base, tá? Dos dois lados. Uma com pincel e a outra com a esponjinha. Aí agora eu vou pro outro lado fazer a segunda camada. Uma eu vou deixar com uma e a outra eu vou fazer a segunda. Eu vou fazer a segunda camada com a esponjinha. E aí vocês podem ver que ela dá uma oxidada. É só a gente dar uma olhada em como ela sentou na pele e como ela fica na pele depois.
Quando a gente aplica, ela tá um pouco mais amarelada. Depois ela assenta, fica bem tom da minha pele mesmo. E aí ela fica menos amarelada conforme ela vai assentando na pele. E aí a gente tem de um lado 2 camadas, que é esse daí, e do outro uma camada só. O que leva a gente agora a falar de acabamento. A gente vai ver como é que ela ficou de um lado e como é que ela ficou do outro. Então esse lado aí é o lado que tem uma camada só. Se vocês forem perceber, dá pra dar uma visualizada em algumas manchinhas de acne que eu tenho, em alguns sinais também que eu tenho, tá? Pra mim, pro meu gosto, eu considero essa base uma base de cobertura alta. Eu não usaria 2 camadas dela, então o que eu tenho a dizer a respeito dessa base, olhando para essa uma camada, é que ela é uma cobertura média quase alta, porque quando a gente chega na segunda camada, ela fez cobertura total, não tem absolutamente mancha nenhuma. Então eu considero ela uma base de cobertura média quase alta, com uma camada, e com 2 camadas é cobertura total, ela fica cobertura alta, tá? Agora a gente vai fazer o teste da transferência. No teste da transferência eu vou fazer primeiro o lado com uma camada, e aí eu dou umas apertadinhas, né, na testa, olho, e vocês podem ver ali que transferiu pouco nessa parte de uma camada, mas na parte do olho, tenho certeza que aquela parte ali é a parte do olho, e ela transfere pouco, então, com uma camada. E aí agora eu faço o teste na parte com 2 camadas, mesmo sistema, dando uma apertadinha. E aí vocês podem ver que ela transfere um pouquinho mais. Essa parte daí também é a parte do olho, porque eu não sei se vocês conseguiram perceber ainda, mas o olho ele já deu uma derretidazinha, tá? Só ali na parte do olho. Então essa parte de transferência aí é a parte do olho. Então a gente considera que ela transfere pouco, tá, gente? Não é uma base que transfere muito, não. Nem com uma camada, nem com 2 camadas. Agora nós vamos pro segundo teste, que é o teste da bruma. Eu espirrei um pouquinho aí de soro no rosto e vou deixar secar. Então aí, ó, ainda tá bem úmida, vocês podem ver que não aconteceu muita coisa, né, não deu derretida, não manchou, pelo menos eu não consigo perceber isso, né. Só reforçou um pouquinho o amarelado dela, mas é normal, a gente sabe que ela oxida. E aí ela já tá praticamente seca. A parte que ficou mais derretida, que já tava antes, foi essa parte aí do olho, né? Vocês estão vendo aí na pálpebra que deu uma derretida. E também nos cantinhos, assim, não sei se vocês vão conseguir ver, mas nos cantinhos, quando eu dei uma olhada, eles estavam meio que derretidinho também. Nas ruguinhas ali abaixo do olho, de resto, nada aconteceu, tá? Então, só dando uma resumida, ela é uma base de cobertura média para alta. Ela é uma base mate, mas ela deixa essa textura aveludada na pele. Não é uma base que deixa aquela aparência seca, né, que as bases mates geralmente deixam. Não, ela deixa essa textura aqui. Eu tô com ela agora no momento. Ela deixa uma textura bem legal, bem aveludada. Ela é uma base super leve. Eu tô com 2 camadas, né, porque depois eu finalizei a parte de uma camada com mais uma camada pra eu deixar uniforme, porque eu fiz o tutorial dessa make pro Instagram. E, gente, não parece que eu tô com base. Muito leve, não incomoda, não fica repuxando, não fica nada, tá? Então ela é muito boa em termos de acabamento. Mais o que? Espalha muito bem, espalhou bem tanto com o pincel quanto com a esponjinha. Em relação à cartela de cores, a Vizela fez muito bem, ela criou 18 cores para essa base, desde a cor 01, que é a cor mais clara, até a cor 18, que é o tom mais escuro da base, de pele negra retinta. Então a cartela de cores dessa base é uma cartela muito boa. E para finalizar, o custo-benefício da base, eu comprei essa base na Maquiadoro e eu paguei R$ 31,80. Então, no geral, gente, eu acho que ela é uma base ótima.
entrou aí no top, no meu top aí de bases preferidas. Com certeza ela é uma base que vai acabar e eu já vou comprar outra, porque entrou naquele hall de bases que eu não posso ficar sem, né, devido à qualidade da base. É uma base que tem uma qualidade muito boa. E é isso. Eu acho que eu falei tudo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu não tenha falado aqui, que eu tenha esquecido, coloca aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você receber mensagem de quando eu postar conteúdo aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão!